Quando foi a última vez que uma paisagem te deixou realmente de queixo caído? Eu te garanto que a Geórgia é um desses lugares. Bem na fronteira com a Rússia, uma imponente cordilheira de montanhas divide os dois países e forma um dos cenários mais absurdos da Eurásia. Fica até o final do vídeo, pois aqui o Fô não vai só te mostrar como é Kazbek, mas também como é a jornada até lá, partindo da belíssima capital Tbilisi e passando por outros cenários pouquíssimo falados por aí. Muito bem, guerreiros e guerreiras, hoje é dia do nosso segundo day tour aqui na Geórgia, saindo de Tbilisi, hoje para a região de Kazbegi, uma região super montanhosa que forma a fronteira justamente da Geórgia com a Rússia, ou seja, no norte do país, muito famosa por conta das suas paisagens incríveis, realmente me parecem incríveis, pelo menos pelas fotos, então eu tô muito ansioso para conhecer esse lugar. Vem com o Fô que eu vou te mostrar. Assim como no vídeo anterior, eu fechei esse tour de um dia num grupo de 12 pessoas com a Gamarjoba Tours, uma das maiores empresas de turismo de Tbilisi por um preço bem razoável. Se você for para a Geórgia, o link do tour tá aqui na descrição do vídeo. Uma das coisas mais bacanas aqui desse tour, ou vamos descobrir se de fato é bacana ou não, é que ele vai fazendo várias pausas ao longo do caminho até as montanhas de Kazbek de fato, e uma delas é essa daqui, o reservatório de água Zinvali, que é responsável por abastecer a maior parte da população aqui da Geórgia. Por ser uma parada comum de tours guiados, o lugar tinha várias lojinhas de souvenir, cafés e comidinhas locais. O dia tá meio feio aqui, né? Tá bem nublado, não me parece ser um lugar assim super extravagante não, tá? Mas uma dica boa é, você tem vários viewpoints, né? A gente parou aqui na minha esquerda, que tá todo mundo concentrado lá, né? Eu já vim aqui um mais pra direita, de onde o ônibus estacionou, e não tem praticamente ninguém. Esse reservatório artificial foi construído na década de 80, durante a era soviética, represando as águas do rio Aragvi, aquele mesmo que eu mostrei em Mitsreta no vídeo anterior. Além de abastecer Tbilisi com água, Zinvali funciona como uma importante fonte de energia elétrica, e sua cor azul super forte vem de vários fatores, como minerais dissolvidos na água, baixíssima poluição e a sua profundidade. Uma coisa que é impossível não notar aqui na Geórgia é a quantidade de cachorros e gatos de rua, mas olha só como este cidadão aqui está aproveitando a vida nesse momento. A próxima parada estava apenas 7 km adiante, mas se você passasse por ela entre os séculos 17 e 18, não escaparia sem pagar um belo pedágio no ponto de controle da estrada que conecta a capital ao norte da Geórgia, uma importantíssima rota comercial da região de Aragvi, controlada pelos duques de Aragvi. A segunda parada do tour, a 5 minutos ali do reservatório de Zinvali, é esse castelo aqui, na verdade um grande complexo, uma fortaleza chamada Ananuri Fortress, que tem aqui todo um complexo fortificado, né? Aqui dá pra ver um pouco já da fortaleza, dos muros que cercam justamente a principal igreja, né? Obviamente, como um dos países cristãos mais tradicionais do mundo, eles iam ter uma igreja aqui no meio da fortaleza. As igrejas ortodoxas são tradicionalmente construções ali mais simples mesmo, né? Sem ter uma arquitetura super rebuscada, muito cheia de detalhes, enfim, se você for comparar com igrejas católicas. Mas as igrejas aqui da Geórgia têm me surpreendido muito nesse aspecto. Elas realmente são feitas para você vir aqui rezar. O foco é construir um templo para você vir aqui expressar sua fé, né? Inclusive, se você for comparar com outros países onde o cristianismo ortodoxo é a religião predominante. Posso citar a Bulgária, a Sérvia, os países bálticos, todos eles, na minha percepção aqui pelo menos, mesmo sendo países com cristianismo ortodoxo como religião predominante, tem algumas igrejas ali, né? As suas principais igrejas acabam sendo muito mais rebuscadas, muito mais detalhadas do que as daqui. A fortaleza pode parecer um lugar de conto de fadas, mas já foi palco de guerras e massacres como o ocorrido contra a população local no século XVIII, quando a fortaleza foi tomada durante conflitos internos na Geórgia. Na minha opinião, pelo menos, o que mais surpreende aqui nas catedrais, nas igrejas da Geórgia, não são as construções em si, mas a combinação entre elas e a paisagem que as cercam. Olha como fica a vista dessa catedral aqui de Ananuri, do topo de uma das partes aqui da fortaleza. Nenhuma vista excepcional vem de graça, e essa escadinha nada ampla é um lugar bem propício para algum turista virar notícia. Realmente é uma pena que a Bibi não está aqui comigo nessa viagem. Será que ela ia pirar nesse cafezinho aqui ou não? Outra dica de uma coisa que eu acabei de descobrir aqui, se você for para a esquerda saindo da fortaleza, você dá de cara aqui numa ponte que tem essa vista aqui da fortaleza, logo de cara pro reservatório. Olha que bacana! Mal sabia o Fô que essa vista era só um aperitivo do que ainda estava por vir.
Conforme avançamos na estrada em direção à fronteira com a Rússia, o coração da cadeia de montanhas que nomeia a região do Cáucaso foi tomando cada vez mais forma. A estrada vai ficando mais estreita, com mais curvas e a paisagem cada vez mais rural. E a vista do almoço não tá nada mal. Uma das comidas mais tradicionais da Geórgia é o khinkali, que são esses bolinhos bem recheados com lombo, cebola, alho e algumas especiarias, além de um caldinho muito suculento. E eu já tinha provado esse prato em Yerevan, capital da Armênia, país que eu visitei logo antes de vir pra Geórgia. Confere lá depois a playlist no canal. Principalmente por conta do ganho de altitude, nessa parte do caminho o frio deu as caras de vez. Jamais vá até Kazbeg sem um casaco bem quente, independentemente da época do ano. A terceira parada do nosso tour é uma das mais famosas do caminho de Tbilisi até a região de Kazbeg, que é o Friendship Monument. E olha só a vista que a gente já tem aqui das montanhas da região. E o tal Friendship Monument é esse aqui na minha frente, construído em 1983 para celebrar justamente os 200 anos de um tratado assinado entre a Geórgia e a Rússia em 1783. O Tratado de Georgievsk basicamente formalizou a aceitação da Geórgia em ficar sob proteção do Império Russo. Porém, na prática, a Rússia acabou anexando a Geórgia alguns anos depois. Meio controversa essa amizade aí, que até os dias de hoje é um tema bem sensível, complexo e tenso para os georgianos. O monumento ilustra muito bem o passado soviético do país, com sua clássica arquitetura brutalista, repleto de cenas históricas, referências culturais e cores bem fortes. Tudo isso em meio a um cenário de outro mundo. Com certeza não é por causa do monumento que os tours trazem os turistas pra cá. Dá uma olhada nessa vista. Depois de ver essa paisagem, eu acho até que a gente podia ter pulado a primeira parada para chegar aqui mais rápido, porque realmente é muito, muito bonito ver isso aqui, essas montanhas com essa folhagem de outono já bem forte. Então já fica essa dica, se você vier para a Geórgia, vem para cá no outono. A gente está agora a 38 quilômetros da fronteira entre a Rússia e a Geórgia. Em linha reta é muito menos do que isso, mas isso ajuda a gente a entender o que de fato são essas montanhas, que são basicamente a fronteira geográfica entre a Rússia e a Geórgia. E na estrada a gente consegue perceber que realmente é bem difícil andar por aqui. As estradas são ruins, são bem estreitas, cheias de curvas, enfim. Então é bem bacana, né? Não só a gente apreciar essa vista, mas também entender qual é o impacto que uma paisagem dessas traz pro dia a dia das pessoas, para como os países se formam, como as pessoas vivem por aqui. E agora, para a parte final do tour, eles separam o pessoal em 2 carros diferentes. Estamos aqui num grupinho de 6 pessoas, com este grandiosíssimo motorista aqui da região, para levar a gente para o lugar mais alto, onde tem a melhor vista das montanhas. A estrada aqui era tão estreita que a van anterior não conseguiria passar, e as vistas daqui só vão melhorando até você dar de cara com, sem dúvidas, uma das paisagens mais surreais que eu já vi. Eu já visitei vários países caracterizados pelas suas montanhas, como a Áustria, Suíça, Islândia, Montenegro, mas poucas vezes eu vi uma paisagem tão dominada por uma cadeia de montanhas tão robusta, tão parruda que nem essa. E ali embaixo a gente consegue ver a vila de Stepatsminda, alguma coisa assim, eu vou deixar o nome aqui escrito para vocês, que é a única vila aqui da região principal, a mais famosa da região das montanhas de Kazbeg. Lógico que aquela cadeia de montanhas que domina a vilazinha aqui perto é a mais bonita de todas, mas aqui a gente está totalmente cercado por montanhas de todos os lados e, obviamente, não poderia faltar uma igreja ortodoxa georgiana ali no topo desse morro. A Igreja da Trindade de Gergeti foi construída no século XIV, sendo usada para guardar relíquias religiosas em momentos de invasões, sendo muito menos famosa pela sua história e muito mais pela sua localização, a 2.170 metros de altitude, sozinha no topo de uma colina, com o Monte Kazbeg logo atrás. A Gergeti Church, sinceramente, é o de menos aqui. O que mais importa mesmo é a vista que você tem, inclusive, do terracinho que tem nela aqui.
Sem dúvida, essa é uma das vistas mais bonitas que eu já vi, principalmente tratando-se de belezas naturais. Juntando isso aqui com Tbilisi, com todo o resto que eu vi aqui da Geórgia, possivelmente esse país aqui entra no meu top 10 daqueles que eu visitei até hoje, sendo esse aqui o meu número 53. A guia nos deu meia hora para explorar essa área, o que sinceramente foi muito pouco tempo pela beleza única da combinação de Kazbek, Stepantsminda e a igreja de Gerget. Mas já no caminho de volta, o motorista parou rapidamente em um ponto de observação para termos a vista mais icônica da Geórgia. Depois de tudo que você vê na estrada, é aqui que você fica realmente realizado. Até mesmo a vista aqui do estacionamento é incrível, olha isso! O caminho de volta para Tbilisi era longo, mas ainda fizemos mais uma parada para experimentar um dos produtos mais tradicionais da Geórgia, o mel. A apicultura é milenar no país e o mel muda completamente dependendo das flores das montanhas da região, que possuem uma flora extremamente diversa. A degustação tinha diversos tipos de mel, como mel de flores silvestres, mel de castanha e mel de acácia, cada um com uma cor e sabor bem diferentes. É importante saber que não é necessário um tour para visitar a região de Kazbek. Você pode perfeitamente pegar uma marshrutka, uma van estilo soviético, saindo de Tbilisi para passar o dia em Stepantsminda e ter muito mais tempo para explorar o clímax de tudo que vocês viram aqui. E com esse belíssimo fim de tarde aqui em Tbilisi, eu me despeço de vocês nessa minha aventura da Geórgia, esse país incrível, magnífico, com paisagens naturais únicas, uma culinária muito rica e uma capital super vibrante com vistas espetaculares. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o like nesse vídeo, deixar aqui nos comentários as suas percepções sobre a Geórgia e, principalmente, compartilhar esse vídeo com os seus amigos viajantes, pois somente assim eu vou conseguir continuar mostrando as minhas aventuras para vocês e o YouTube continuar recomendando esse tipo de vídeo para vocês. E como sempre, vem com o Fô que eu te mostro para onde eu fui e para onde você vai.